Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre coeficiente de restituição na situação em que colisões acontecem na base de um plano inclinado, como já mostrado no vídeo anterior. Nesse vídeo eu pretendo fazer uma recapitulação de alguns dos temas, de alguns dos tópicos que eu tratei no vídeo passado, expandir e tratar em mais detalhes esses temas e deixar para os próximos vídeos a questão de tratar o coeficiente de restituição, tratar essa razão aqui, né, esse V' e esse V, em termos da equação de Torricelli e também depois utilizando o teorema trabalho-energia cinética. A princípio, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou detalhar, como eu já tinha mostrado no vídeo passado, o que é o coeficiente de restituição nesse primeiro slide aqui. Então, a gente tinha falado no vídeo anterior que o coeficiente de restituição é dado pela razão entre duas velocidades e, por esse motivo, o coeficiente de restituição ele é adimensional. O coeficiente de restituição é a razão entre V', que é a velocidade relativa de afastamento dos corpos após a colisão, e V, que é a velocidade relativa de aproximação dos corpos antes da colisão. Então você pode analisar rapidamente essa razão e ver que existem três possibilidades para o coeficiente de restituição. Duas extremas e outra que fica entre esses dois extremos. Então, quando a velocidade relativa de afastamento dos corpos após a colisão ela é exatamente igual à velocidade relativa de aproximação dos corpos antes da colisão, a gente vai ver que isso daí está relacionado com o fato de que na colisão não ocorrem perdas de energia. Então, nesse caso, V' é igual a V, coeficiente de restituição é igual a 1, a gente chama essa uma colisão perfeitamente elástica. Já o caso oposto, o outro caso extremo, que é quando o coeficiente de restituição tem seu valor mínimo, que é zero, o que é que acontece? Acontece que logo após a colisão não existe velocidade relativa de afastamento entre os corpos, certo? Então, após a colisão, os corpos eles saem juntos, eles saem grudados um no outro. Então, um com relação ao outro, a velocidade relativa entre eles é exatamente zero. V' é zero, V é uma velocidade qualquer que eles tinham antes da colisão, certo? V é um valor diferente de zero, mas como V' é zero, então epsilon, né, o coeficiente de restituição é zero. Esse é o que a gente diz que é uma colisão inelástica. Nesse caso aqui, a perda de energia após a colisão não é total, já que, como eu falei, os corpos eles têm velocidade, eles têm uma velocidade do ponto de vista de um referencial inercial, eles têm velocidade após a colisão, sendo que um com relação ao outro, a velocidade é zero, né? A velocidade relativa é zero. Mas a perda de energia não é total, mas na colisão é inelástica, a perda de energia é máxima, certo? Então, o tipo de colisão que proporciona a maior perda de energia é a colisão inelástica. E tem o caso intermediário entre os dois, em que a velocidade relativa de afastamento após a colisão, o termo no numerador, é um pouco menor, certo? Ou pode ser bastante menor, né? Mas não vai ser zero, certo? Mas a velocidade relativa de afastamento ela é menor do que a velocidade relativa de aproximação. Então, neste caso, a gente vai ter um coeficiente de restituição que vai estar entre 0 e 1. A gente diz que essa é uma colisão elástica, também dita como colisão parcialmente elástica. Ok, pessoal? Então, nessa parte aqui, eu gostaria de mostrar novamente a situação que a gente tem no plano inclinado. Então, a situação que a gente vai
estudar, como já mencionei no vídeo passado, é uma situação em que eu tenho um móvel. Esse móvel ele vai ser liberado em uma determinada posição nesse plano inclinado. O plano inclinado, a gente não vai considerar que existe atrito, certo? Entre o móvel e o plano inclinado, então um plano sem atrito. E as colisões vão ocorrer na base do plano. Então o móvel vai ser liberado aqui, vai acelerar em direção à base do plano, vai colidir, e quando ele colidir, ele vai inverter, certo, o sentido do seu deslocamento. Vai voltar subindo o plano inclinado. Então, já tinha mostrado no vídeo anterior que a força responsável por acelerar esse móvel ao longo do plano inclinado é uma das componentes do peso, né? Como está escrito aqui, é a componente Px. A componente Px do peso, certo? A componente na direção desse eixo x é a força responsável por acelerar esse móvel. Sendo que, quando a gente faz a decomposição das forças, a gente precisa considerar qual é esse ângulo, né? Esse ângulo que existe entre a força-peso e uma de suas componentes. Como a gente pode ver, esse ângulo que eu desenhei aqui, né, entre P e PY, é exatamente esse ângulo θ. E a gente vai ver, eu pretendo mostrar nesse slide, como é que a gente pode chegar à conclusão de que esse ângulo aqui, certo, é exatamente esse ângulo de inclinação do plano inclinado. Então, o que foi que eu fiz? Eu desenhei um eixo X ao longo do movimento do móvel, né? O móvel ele vai se deslocar ao longo do plano inclinado e eu coloquei o eixo X exatamente ao longo do plano inclinado. Fazendo 90 graus com relação a esse eixo X, a gente tem um eixo Y. Isso é a definição de eixos cartesianos, né? Eles fazem 90 graus entre si. Então, eu tenho que o peso está para baixo, como está desenhado aqui. O peso está ao longo dessa linha tracejada. PY vai estar ao longo do eixo Y e PX vai estar ao longo do eixo X nessa direção aqui que eu estou mostrando com o mouse. Então, para eu saber qual é o ângulo entre P e PY, eu preciso saber qual é esse ângulo aqui que eu já estou dizendo que ele é θ, né? E como é que a gente descobre que esse ângulo ele é θ? Então, a gente tem que a inclinação do plano é θ e a gente tem aqui um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo. Então, esse ângulo aqui é de 90 graus. Pela definição de que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar igual a 180, então, se esse aqui é 90, esse aqui é θ, esse aqui tem que ser 180 menos 90 menos θ, certo? Então, 180 menos 90 é 90, menos θ vai ficar 90 menos θ. Então, esse ângulo aqui é 90 menos θ, o ângulo formado pelo plano inclinado, ou se você preferir, pelo eixo X, com essa linha vertical tracejada, certo? Então, esse é o ângulo 90 menos θ. Como, por definição, o ângulo formado pelo eixo Y e o eixo X é um ângulo de 90 graus, certo? O ângulo entre esses dois eixos é 90 graus. Então, se esse aqui é 90 menos θ, esse ângulo aqui que sobra só pode ser θ, porque quando eu somar os dois eu tenho que ter 90 graus. Então, 90 menos θ mais θ, 90 graus, que é exatamente esse ângulo aqui, formado pelos eixos cartesianos x e y. Então, a gente chega à conclusão de que esse ângulo aqui é o ângulo θ, que é exatamente o ângulo que está entre o vetor peso e a componente y do peso, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Com relação ao ângulo θ, Px é um cateto oposto, né? Px é o cateto oposto, e a gente sabe que a função trigonométrica que está relacionada com o cateto oposto é a função seno. Então, a gente acaba escrevendo que Px é
o módulo da força-peso vezes o seno do ângulo θ, que é exatamente o ângulo de inclinação do plano inclinado. Já com relação a esse ângulo θ, PY é o cateto adjacente. E a gente sabe que a função trigonométrica que relaciona hipotenusa e cateto adjacente é exatamente a função cosseno, né? Isso num triângulo retângulo, já que esse ângulo aqui da base é um ângulo de 90 graus. Então a gente vai escrever que PY é o módulo do peso vezes o cosseno do ângulo θ. A gente vai precisar dessas equações mais na frente. Então, nesse último slide, gostaria de falar um pouco sobre semelhança de triângulos e falar um pouco sobre esse diagrama que a gente vai precisar analisar mais na frente. Então, você imagina que eu tenho um móvel inicialmente nessa posição e ele está localizado a uma altura h da base do plano inclinado e ele está a uma distância ΔX, certo? ΔX do ponto de colisão na base do plano. Aí você imagina que esse móvel ele vai se deslocar toda essa distância ΔX, vai colidir com o elástico na base do plano e vai inverter o sentido do seu deslocamento e vai começar a subir, certo? Sendo que quando ele vai voltar, como a gente vai tratar com colisões elásticas, vai ter uma pequena perda de energia aqui nessa colisão, ele não vai voltar para o ponto em que ele estava inicialmente, certo? Ele vai voltar para esse ponto aqui, que eu exagerei só para termos de análise, né? Exagerei, ele poderia ser, se o coeficiente de restrição ele fosse muito próximo de 1, ele poderia voltar muito mais próximo do ponto inicial, né? Mas eu fiz aqui um ponto mais distante, onde ele vai voltar para uma altura h' com relação à base do plano e vai se deslocar uma distância ΔX' menor do que ΔX e a altura h' também menor do que h. E eu vou desenhar triângulos, certo? Com essas posições. Primeiro você tem o primeiro retângulo em preto, que seria o triângulo que representa o plano inclinado. O segundo triângulo ele é formado utilizando esse ponto, que é o ponto em que o móvel ele parte, certo? Então a gente tem um segundo triângulo e tem um terceiro triângulo que é definido por esse ponto aqui, que é o ponto em que o móvel ele volta, né? O ponto de retorno do móvel após a colisão, ele atinge velocidade zero exatamente nesse ponto. Então tem uma altura h' e a hipotenusa é uma hipotenusa ΔX'. Todos esses triângulos, esses três triângulos são triângulos semelhantes, certo? E por que são triângulos semelhantes? Porque todos eles têm exatamente os mesmos ângulos internos, certo? Então, se você olhar, todos esses ângulos, como eu falei, são triângulos retângulos, então todos eles têm ângulos de 90 graus. Todos eles compartilham esse ângulo θ, que é o ângulo de inclinação do plano inclinado. E se um triângulo ele tem dois ângulos internos iguais, o terceiro tem que ser igual a todos eles, porque, como eu falei antes, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que sempre ser 180 graus. Então, se dois ângulos são iguais, o terceiro também tem que ser igual, que vai ser exatamente 180 menos os dois outros ângulos. Então, como esses triângulos são semelhantes, se eu pegar a razão entre quaisquer dois lados desses triângulos, essas razões são iguais. Então, se eu fizer h sobre ΔX, como eu coloquei aqui, um dos catetos dividido pela hipotenusa, isso tem que ser igual ao mesmo cateto, né? Ao cateto equivalente nesse outro triângulo retângulo, que seria h', dividido por ΔX', certo? Então, h dividido por ΔX é igual a h' dividido por ΔX'. Isso você pode fazer por semelhança de triângulos, ou você também poderia aplicar a definição de seno do ângulo θ, né? Onde seno vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Como esses dois triângulos eles compartilham esse mesmo ângulo, então cateto oposto sobre hipotenusa vai gerar exatamente essa igualdade aqui, né? Nos dois casos eu tenho h sobre
H sobre ΔX é seno de θ e H' sobre ΔX' também é seno de θ. Então era isso que eu queria explorar por esse vídeo, e nos próximos vídeos, aí sim, eu vou utilizar a equação de Torricelli e o teorema trabalho-energia cinética para modificar a equação do coeficiente de restituição. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e até a próxima.